As coisas surgem, depois a gente vai pensar, refletir e regulamentar aquelas coisas. O problema é que a tecnologia avança numa velocidade em que a gente está demorando muito mais para poder refletir sobre aquilo. As marcas, elas estão ainda ao mesmo tempo. Se você pensar, a indústria de games mesmo, como um todo, ela está muito mais avançada, né? As marcas ainda estão entrando dentro dessa indústria com algumas soluções. Então, você tem lá o que a gente chama de advergame ou in-game advertising, que são as propagandas dentro do jogo, né? Tanto você pode comprar peças, né, ou enfim, coisas para seu personagem ou para o seu veículo, para melhorar, né, seu desempenho no jogo. E já tem algumas marcas que são, digamos, aliadas a isso e trazem esses elementos para compor. E aí depois você tem variações, como as skins, né, que são elementos estéticos e às vezes elementos que a gente fala que são estéticos e com funcionalidade, que é melhorar a sua participação no jogo. Mas a indústria de games, ela está muito à frente disso no sentido, por exemplo, das loot box, né? Tanto você tem lá duas modalidades, pay to win, que eu pago e eu posso, e eu já sei o que eu vou ganhar, né? O que eu vou adquirir, então eu comprei aquele pacote que vai melhorar o meu personagem. Mas você tem uma indústria aí trabalhando num ganho muito maior, numa escala muito maior, que são, por exemplo, as loot box. As loot box, elas têm uma característica de sorte. Você não sabe o que você vai ganhar dentro dela. E pasmem, elas operam na mesma lógica dos cassinos. Nas mesmas lógicas do cassino. Ela sabe que ela tem que ter ali, e o número mágico, digamos, é 1/3, isso desde a década de 50, os caras estão estudando isso nos cassinos, onde, vejam que ela tem até muitas têm até essa coisa de girar como caça-níqueis, né? E você compra e fica esperando um resultado. E eles sabem que se você não der nada, a pessoa desiste rapidamente, e se você der muito também. Então, meio que tem um número mágico ali que faz com que você estenda o tempo de desistência da pessoa e aumente o tempo de permanência dentro dela do jogo e, entre aspas, apostando. Porque comprar uma loot box é apostar, porque você não sabe o que vem. Pode vir X itens lá dentro, um super raro e um monte de item comum, né? Então, eles operam muito nisso. E ainda tem pouca gente discutindo as questões éticas e regulamentando. Você pega um país como o Brasil, é proibido você ter caça-níqueis no Brasil, né? E bingos e jogos ditos de azar. E muitas dessas empresas operam dentro dos jogos trazendo esse tipo de característica, né? E as marcas vêm vindo, ainda entrando nesse mercado, né? E fazendo mais colaborações dentro dos jogos, né? Ou às vezes criando pequenos jogos, também casual game próprio para a marca, isso também tem. Mas é um mercado que está em amplo crescimento, né? E esse mercado, sim, faz muito essa interface com o metaverso, né? Com o que tem aqui, eu compro um bonequinho, uma action figure, né? Um bonequinho do jogo, aí vem um pequeno QR Code onde eu posso adquirir ele dentro do jogo. Nesse sentido, eles são os que estão mais à frente nesse processo aí de integração. Por outro lado, é isso que eu falei. São estudos que vêm do behaviorismo, lá atrás, de Skinner, da caixa de Skinner, do quantas vezes você aperta a barrinha, o ratinho, para receber a recompensa. Então, assim, não é fórmula nova, mas eles foram muito inteligentes, porque é representado totalmente. E aí você pega a molecada, que as barreiras ali relacionadas ao autocontrole ainda estão em desenvolvimento, uma pessoa ela só fica madura mesmo cognitivamente com 18 anos, é por isso que a legislação só deixa a gente fazer e só nos responsabiliza por certas coisas a partir de 18 anos. Ninguém um dia caiu, bateu com a cabeça e falou, 18 anos é uma idade legal. Porque existe uma evolução, da mesma maneira que o álcool interfere na formação plástica do cérebro até os 18, por isso que você não pode, não só o álcool. Outras substâncias químicas também, mas vamos falar do que é regulamentado e legalizado, então só a partir dos 18 anos. E o mesmo acontece com os processos ligados a julgamento, valores, né, a maneira de enxergar o mundo. Então você pode ter um viés de julgamento e fazer uma coisa errada porque o seu julgamento não está totalmente formado até os 18. Autocontrole é um deles. Pode ver que normalmente adolescente é muito impulsivo, faz parte da adolescência ser impulsivo, porque ele está formando ainda, né, os mecanismos mentais que vão constituir ele como uma pessoa adulta e 100% responsável pelas suas ações. Agora imagina isso ligado a algo como
uma loot box, um caça-níquel que está ali te oferecendo prêmios, tem uma coisa da excitação, do momento, da satisfação que você recebe quando você é, digamos, contemplado com um prêmio único e depois você fica lá fazendo mais 1000 vezes na esperança daquilo vir de novo, né? Então isso é super importante que a gente esteja discutindo, porque isso impacta diretamente na sociedade, né? Nessa relação, comunicação, consumo e sociedade. Cada vez mais celebridades estão querendo ser fotografadas segurando livros importantes. E a Folha descobriu isso, é uma tendência internacional que no Brasil também está sendo feita. E aí eles estão contratando, que é uma coisa para mim curiosa, assim, contratando assessores de leitura para celebridade.